dia, preciosa do Senhor. Ei, menina, hoje é quinta-feira. Bom dia, seja bem-vinda. A semana já está quase terminando. Ai, coisa boa é a gente acordar todos os dias para sorrir para Deus, para declarar para Ele o nosso amor, para declarar para Ele a nossa vida, para declarar para Ele a nossa perseverança. Você já declarou tudo isso para Deus hoje? Ainda não? Então vai. Vou te dar um minutinho aqui junto comigo para você declarar para Deus tudo que Ele é para você e tudo que você quer entregar para Ele nesse dia. Sua mente, seus pensamentos, suas emoções, suas dores, suas lágrimas, eu não sei. Declara aí, vai. Vamos, isso aí só quem pode fazer por você é você mesma. Amém? Vamos meditar um pouquinho? Abra sua boca, comece aí a falar, conversar com seu pai. Vai, se você ainda não fez isso nessa manhã, ou se já fez, faz de novo. Vamos juntas? Pronto, que paz, que paz. Foi um minutinho só, hein? Não volta a dormir, não. Ai, menina, seja bem-vinda mais uma vez. Eu sou Mari Lopes e que bom que você continua aqui comigo nessa semana que a gente está falando sobre ministério e chamado. Hoje eu quero ler com você o versículo que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, e diz assim: que Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, não, mas por causa da sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada. A graça dele nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Ai, que coisa linda! Aí eu complemento com Hebreus 3:1 que diz: portanto, minhas irmãs, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Hoje eu quero falar com você que seguir aquilo para qual Deus te criou para ser, para fazer, para existir, não requer esforço, não requer que eu e você passemos por nada parecido do que Jesus passou. Não, Deus não está esperando isso de mim, de você. Ele está esperando perseverança, fé, comprometimento. Com o quê? Com a graça que nos foi dada. Existe uma santa vocação para a qual Ele nos chamou. E a gente já falou sobre isso, mas eu vou repetir. O nosso chamado, o nosso ministério primordial é o ministério da reconciliação. É a gente mostrar para outras pessoas alguma coisa que já está na nossa vida. Ei, menina, você não pode querer passar adiante aquilo que você ainda não experimentou. Vou dar um exemplo.
eu experimentei, eu queria tanto falar com a minha vizinha que está passando por uma situação difícil. Deixa eu pensar aqui, uma situação difícil financeiramente, sabe? E eu queria falar para ela que a gente tem que depender do Senhor, que a gente tem que... Você vai lá falar o que a gente tem que depender, você vai levar a palavra de Deus, mas deixa eu te falar, você vai falar com propriedade e autoridade a partir do momento que você viver essa dependência com Deus. Então eu vou me retratar do que eu comecei aqui. Não é que a gente não possa falar daquilo que a gente não experimentou. Acontece que quando a gente fala de uma coisa que a gente não tem conhecimento por experiência, a gente está falando de uma teoria e não prática. E deixa eu te falar, evangelho é sobre prática, não teoria. Então tá bom, você ainda pode estar no nível, como eu já falei isso também com você, não me lembro se segunda ou terça-feira, que Deus vai te usar em todos os momentos, níveis de fé, de caminhada que você tem, Ele vai te usar, porque à medida que a gente vai sendo experimentada, a gente vai colocando para fora as nossas experiências. Afinal de contas, experiências são para isso, para você cada vez mais testemunhar e testificar que existe glória, graça, poder, autoridade no nome daquele que te resgatou, que te sustenta, que governa a sua vida. Então, quanto mais experiência a gente tem com o nosso Senhor, mais as outras pessoas à nossa volta, mais a gente executa naturalmente o ministério da reconciliação, porque as outras pessoas à nossa volta vão conseguir enxergar com naturalidade que não é possível. Você não faz, você não vive nessa paz que excede todo entendimento sozinha. Você não passa por tudo e perseverante e alegre no Senhor sozinha. Você não é... Entende? As pessoas à nossa volta começam a ter que enxergar que existe sim um Deus que muda tudo, que cura, que transforma, que restaura, que traz para a vida. Esse é o Ministério da Reconciliação. É a gente de forma tão natural, tá tão no nosso transpirar, tá só Jesus, que a gente com naturalidade mostra para as outras pessoas o Deus que a gente serve, o nosso Pai querido. Agora, o que Deus está esperando da gente? Que a gente nunca pare. E o que eu estou falando parar, eu quero até voltar a falar um pouco sobre isso, que de repente eu não me fiz entender completamente como eu gostaria essa semana. Quando eu digo sobre a gente parar, desistir, deixar para lá. Quando eu falo parar, Deus tá mais interessado, porque, eu volto a repetir, a gente não tem que fazer nada de humilhação, de esforço. Eu quero ir para a cruz, eu quero ser como Jesus. Não, Deus não está esperando isso de mim, de você. Não está. Quando eu digo que a gente não pode parar o nosso ministério, que a gente não tem que deixar para trás, deixar o nosso chamado, eu não estou falando de um serviço específico. Sim, Deus pode ter te dado uma estratégia. Olha, minha irmã, minha filha amada, querida, a partir de hoje, você vai abrir um canal no YouTube e vai começar a falar sobre receitas e no meio das receitas vai falar da palavra de Deus. Eu sei lá, sim, pode ser que ele tenha te dado essa estratégia específica e você deixou para lá. Tá bom, existe essa coisa. Mas quando eu digo que a gente não pode parar, cansar, é a nossa posição. É a nossa posição de participante no chamado celestial. É a nossa posição de filha. É o nosso transpirar a vida de Deus através de nós. É o nosso manifestar o poder, o amor do Senhor através de nós. Sabe, o que eu quero te incentivar, você não deixar de lado, a não parar, a não abrir mão, é de você ter uma vida que mostre o amor do Senhor. Então eu não estou falando de uma estratégia específica que você estava fazendo e você deixou de fazer. Isso é entre você e Deus e Ele vai te orientar. Ele vai te dizer quando está na hora assim, descansa, dá um tempo agora, dá um tempo do canal. Você já gravou o que tinha que gravar. Eu quero agora você tendo experiências novas comigo. Você está focada muito naquilo ali. Eu sei, fui eu que te dei a ideia, mas agora eu estou te dando orientação. Faz uma pausa.
Faz uma pausa. Sabe por quê, menino? Nosso Deus é Deus de estações. Você já deve ter percebido isso. Você vive estações na sua vida. O momento de plantar, o momento de ficar regando, de ficar olhando se está crescendo, se não está crescendo, de ter paciência, o momento de te separar o joio do trigo, o momento de machucar a mão enquanto colhe, o momento sei lá, de ver que nasceu coisa que não era para nascer, o momento de colher os frutos. Existe momento para tudo. Quando eu digo nascer coisa que não era para nascer, tipo erva daninha, tá, gente? Eu estava pensando nisso. De você ficar arrancando as ervas para sair dali. Entende? Isso pode ser doloroso, enfim, machucar a mão, arranhar. Existe momento para tudo. Então, eu não estou dizendo aqui de uma estratégia específica, eu volto para repetir o que o Senhor te deu, mas eu estou falando de um chamado celestial, que é eu e você entendermos da nossa essência. Não abra mão disso, não pare, não desiste. Ei, por que você parou naquele momento do primeiro amor? Por que você deixou de lado aquela empolgação que você tinha no Senhor, sabe? Não necessariamente em fazer alguma coisa. Eu preciso escrever um livro. Eu preciso gravar um podcast a partir de agora. Não necessariamente a empolgação da estratégia que ele vai te dar para falar da palavra dele, mas eu estou falando da experiência que você quer ter com ele, do prazer de só estar com seu pai, esse prazer de passar tempo com ele. É isso que eu quero te incentivar a não parar, jamais. Amém? Você e eu somos participantes do chamado celestial. Como que a gente não para? Como é que a gente não desiste? Como é que a gente não quer chutar o balde? Aqui como está em Hebreus 3:1. Fixando os nossos pensamentos em Jesus. É fixando os nossos pensamentos. A gente começa a querer deixar as coisas assim, cristãs, né? As coisas de Deus, as coisas de Cristo para lá, quando o nosso pensamento começa a ser preenchido com outras coisas. E eu não estou dizendo que você não pode fazer faculdade, pensar em outras coisas, né? Pensar no seu trabalho, nada disso. Mas tudo isso tem que culminar na sua vida com Cristo. Tudo isso tem que expressar que você tem dono. Seu dono é Jesus Cristo. Amém? Então, fixa o seu pensamento no que importa, Jesus. Porque você é participante de um chamado celestial. Não abra mão desse chamado. Não abra mão desse chamado. O ministério é o serviço. O chamado é Deus te chamando de volta para casa, para as regiões celestiais. Não abra mão do seu chamado. Em nome de Jesus. Amém? Menina, que o Espírito Santo, deixa ele falar. Deixa, fica aí só um tempinho. Eu vou desligar aqui agora. Você só fecha o olho aí 30 segundos. Deixa ele falar no seu coração o que ele quer complementar. Porque nem sempre eu consigo, eu mesma, expressar tudo aquilo que eu gostaria em pouco tempo, em tão pouco tempo. Eu sei, parece que passou muitos minutos, mas é pouco tempo para eu querer te mostrar assim, o que está dentro, o que o Senhor colocou dentro do meu coração, sabe? Então deixa, porque o Espírito é o mesmo. Então deixa o Espírito Santo continuar ministrando aí, dentro de você. Eu vou desligar aqui, amanhã a gente se vê em nome de Jesus. Feche seus olhos 30 segundos e deixe ele te falar. O chamado é celestial. O ministério ele vai te mostrar aqui estratégias de como executar a tarefa, o serviço para qual ele te chamou da eternidade. Mas o chamado continua sendo o foco eterno, celestial. Em nome de Jesus, amém? Um beijo, menina. Deus te abençoe. Tchau, tchau.